Pessoal, nas 2 últimas semanas eu postei um vídeo aqui, na verdade 2, falando sobre o processo rescisório, usando o pedido de demissão e demissão sem justa causa. Hoje eu vim aqui para falar do processo rescisório por justa causa. É claro que eu não vou entrar em muitos detalhes, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas eu quero falar sobre pelo menos 5 pontos que a lei traz sobre esse conceito rescisório por justa causa e alguns riscos também que podem ocorrer na tomada de decisão, tanto pelo empregador como pelo gestor da sua empresa, na hora de fazer o desligamento. Alguns gestores, alguns empregadores, no momento de impulsividade, querem tomar ação de demitir por justa causa e acabam depois trazendo grandes problemas para a empresa por causa dessa decisão sem pensar naquele momento em que a cabeça está muito quente. Então, muito cuidado com isso. Eu vou falar sobre pelo menos 5 pontos aqui, 5 alíneas dentro da lei do 482. Tá? A primeira delas é a linha A, a letra A, que fala sobre improbidade, ato de improbidade. O que é ato de improbidade? Nada mais é que ação de má-fé. O colaborador age de má-fé e aí a empresa, obviamente, vai fazer toda a análise daquela ação e vai constatar que foi uma ação de má-fé, vai juntar as provas e daí com provas ela pode sim fazer o desligamento daquele colaborador. É muito importante a gente ter isso em mente. Por exemplo, uma ação de má-fé, entrega de um documento falso. Isso me faz recordar um projeto que eu trabalhei alguns anos atrás, em que alguns colaboradores entregaram atestado falso. Fizemos todo um levantamento após uma análise, após a identificação de algumas coisas erradas naquele documento, fizemos o levantamento, analisamos o documento em si e constatamos que existia irregularidade. Então, tomamos a decisão de fazer o desligamento desses colaboradores por justa causa. Isso aconteceu de forma tranquila, não tivemos nenhum problema com isso na justiça, porque realmente estávamos embasados no artigo 482 e, obviamente, nas provas que foram levantadas naquele momento, certo? Então, muita cautela com isso, cuidado na hora de fazer qualquer movimentação de desligamento por justa causa sem levantar provas. Na linha B, a gente vê incontinência de conduta. O que é incontinência de conduta? É uma má conduta daquele colaborador no ambiente de trabalho. Por exemplo, a homofobia, ato de homofobia é uma incontinência de conduta, um ato de racismo é uma incontinência de conduta, né? Mexer no celular, ficar mexendo no celular o tempo todo, atrapalhando a atividade dele, o desenvolvimento das tarefas, é uma incontinência de conduta. É claro que são situações que precisam ser advertidas. Primeiro, a empresa não pode tomar a decisão de demitir alguém por justa causa simplesmente porque ele cometeu um ato de racismo. Ele merece sim ser advertido. Se aquilo tiver reincidência, se aquele ato, aquele gesto, aquela ação tiver reincidências, aí sim, no momento certo, a empresa pode fazer o desligamento por justa causa. Mas é sempre importante advertir, advertência verbal, advertência por escrita, se precisar dar uma suspensão, que dê a suspensão, e com isso você vai levantando provas. Fazendo isso, sim, você depois tem autonomia de fazer o desligamento por justa causa, caso aquela pessoa não se enquadre mais dentro daquilo que você já orientou. Então, muito importante a orientação antes de tomar qualquer ação em relação à demissão por justa causa. Condenação criminal também é a linha D, né, do artigo 482. Também é uma situação que acontece muito isso. Por quê? Porque as pessoas tomam a decisão de desligar o colaborador porque o colaborador foi preso. E nem sempre o fato dele ter sido preso quer dizer que ele tem que ser desligado por justa causa. Porque ele pode depois vir a provar na justiça que aquela situação não era culpa dele, não foi culpa dele, ele era inocente. E aí ele pode reverter o processo na empresa dizendo que ele foi discriminado. Isso aí pode trazer um problema sério para a empresa na justiça do trabalho. Então, muito cuidado com isso. Para essa ação, eu recomendo que,
tenha sempre a orientação de um jurídico, tenha sempre o envolvimento do jurídico. Na verdade, em todos os aspectos da demissão por justa causa, é sempre importante ter orientação jurídica, é sempre importante ter a orientação de um advogado trabalhista para que ele oriente ali a empresa a tomada de decisão correta e minimize os impactos lá na frente, ok? Então, cuidado com isso. A desídia. A desídia, ela também é um ato que acontece, né? E o que é desídia? O que pode vir a ser considerado como desídia? O desleixo, a falta de comprometimento, a preguiça de exercer a atividade, isso é desídia. Acontece muito? Acontece. Já dei advertência em pessoas por causa de desleixo com as atividades? Sim, já dei advertência. Nunca desliguei ninguém por justa causa por esse motivo, mas já adverti por conta disso, por não executar a atividade de maneira correta, por falta de atenção. Então isso é muito importante entender. Tá? É igual a incontinência de conduta, você precisa, na verdade, ter prova. Como qualquer outra linha do artigo 482, é muito importante que a empresa se calce em provas, para que depois ela tome a atitude de desligar por justa causa. Então, desídia é isso, preguiça, desleixo, falta de atenção, na hora de executar as tarefas, enfim. Tá? Uma outra coisa que acontece, é muito comum em obras, abandono de emprego. Eu posso desligar alguém por justa causa por abandono de emprego? Pode. Mas o que é importante acontecer? É importante que você tenha como provar depois, caso esse colaborador entre na justiça, que você pelo menos tentou entrar em contato com ele antes de fazer a ação. Então eu sempre oriento os meus liderados, a quem trabalha comigo, a fazer o seguinte: primeiro mande uma carta registrada, primeiro convoque a pessoa para comparecer na empresa e para justificar a ausência do trabalho. Caso essa pessoa não compareça num prazo de 24 a 48 horas no máximo, então a gente espera passar mais uns dias, manda outra carta. Caso essa pessoa não compareça para justificar as faltas, aí após os 30 dias a gente faz o desligamento por justa causa. É importante que essa comunicação seja no período dos 30 dias. Isso é muito legal que aconteça. A pessoa sumiu 10 dias, já manda a primeira carta. Não compareceu, passou 20 dias, manda a segunda carta. Não compareceu, passou os 30 dias, desliga por justa causa, usando o critério de abandono de emprego. Ok? Tá aí, são esses 5 pontos que eu queria falar, que eu queria trazer. Lembrando que a demissão por justa causa, ela não dá muita condição ao colaborador em termos de pagamento de verbas. Ele basicamente só tem o saldo de salário dele, dos dias que ele trabalhou. Férias, ele só tem direito se as férias estiverem vencidas, acrescidas de 1/3, ele vai ter o direito. Ele não tem direito à verba proporcional, como férias proporcionais, 13º proporcional, não tem direito. Não saca o fundo de garantia, não saca a multa dos 40%, não dá entrada no seguro-desemprego. Não existem esses critérios para quem é desligado por justa causa. A condição de pagamento é a mesma para todas as outras, que está lá na reforma trabalhista, Lei 13.467 de 2017, que são de 10 dias corridos a partir do desligamento. Ok? São esses pontos que eu queria trazer, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê aí o seu like, compartilhe com seus colegas, coloque lá a sua opinião. Se tiver dúvida, ponha a sua dúvida e a gente vai ter o prazer de responder você depois, mediante a dúvida que você colocou lá no canal. Muito obrigado, espero você aqui no próximo vídeo, se Deus quiser. Forte abraço!